Boa noite. É com muita alegria que nós estamos hoje iniciando esse segundo dia do Encontro Cairós da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com o tema Momento Junguiano na Contemporaneidade. Esse evento, ele é fruto do... Aliás, desculpa, ele é o primeiro evento que está sendo transmitido aqui no canal da Revista Brasileira do Pensamento Junguiano. E esse evento, ele vem dessa revista que está ligada ao GT Ion. O GT Ion está associado à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Ontem a gente teve a presença do Walter Boechat aqui, trazendo o tema ciência e contemporaneidade, e momento junguiano na contemporaneidade. Foi maravilhoso. Quem não conseguiu assistir, pode ficar tranquilo, que a gente guardou o vídeo, essa live está aqui no nosso canal, viu? Mas hoje, no segundo dia, nós temos a presença da Sônia Tomasi, e ela vai trazer o tema maravilhoso da arte e o momento junguiano na contemporaneidade. Boa noite, Sônia. Boa noite, Laís. Tudo bem? Tudo bem. Gente, antes da Sônia iniciar a fala dela, eu vou apresentar brevemente o currículo dela e alguns livros que eu acho que talvez seja muito interessante para você que tem interesse nesse tema de arte e de arte-terapia e da psicologia junguiana, né? Bom, a Sônia Tomasi, ela é psicóloga, ela tem mestrado em psicologia da saúde, doutorado em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Ela é especializada em musicoterapia e psicologia analítica, idealizadora e organizadora de diversos livros dentro do contexto da arte-terapia. E alguns desses livros são, Arte, Terapia e Loucura, que foi o tema do doutorado da Sônia, maravilhoso tema que abriu esse caminho aí. Origami em Educação e Arte-Terapia, O Herói nos Mitos Gregos, que são os livros publicados pela Sônia. E temos também Envelhecer com Sabedoria, Arte-Terapeuta, um cuidador da psique, Pensando a Arte-Terapia com Arte, Ciência e Espiritualidade, que a Sônia organizou. Atualmente, a Sônia Tomasi, ela é coordenadora do curso de pós-graduação de Psicologia Analítica e de Arte-Terapia lá na Unipaz, em Goiás. Sônia, é um prazer ter você aqui, querida. Ai, Laís, muito agradecida por todo esse carinho, né, me apresentando. E eu quero dar aqui os meus bons ventos, porque eu sempre gosto de iniciar a minha fala com os bons ventos a todos e a todas, e os bons ventos para esse evento maravilhoso, né, o 12º Cairós. E desejo também prosperidade e harmonia entre nós, né? Essa harmonia que está sendo necessária e revivida por todos. E eu me sinto muito, muito, muito honrada pelo convite do professor Newton, né? Newton Souza da Silva, carinhosamente, me tratou com tanto carinho, com tanto amor, quando fez esse convite, e eu fiquei tão honrada, assim, de saber que, dentro de todo esse espaço masculino que o Cairós está se apresentando, nós duas representamos o feminino. E o feminino aqui, falando de arte, né, da beleza, né, da harmonia, do equilíbrio, da sensibilidade. Então, nós duas, eu, você, Laís, falamos, então, dessa ânima, né, dessa ânima desse feminino, dessa arte no geral, né? A arte, a totalidade da nossa criatividade. Então,
Gratidão por estar aqui com vocês todos, e com você, Laís, e com você, Newton. Então, eu gostaria aqui de iniciarmos falando um pouquinho, né, do Jung, porque a obra do Jung é ampla, é rica, né, ela é muito rica, como nós vimos ontem com o professor Boechat. Jung estudou filosofia, psicologia, antropologia, sociologia, cultura, religião, né, as ciências e as artes. Então, o Jung ele tem um conhecimento vasto e um interesse. O que sempre me fascinou em Jung é que ele tem uma necessidade de vida, uma necessidade do saber, uma necessidade do compreender, que inspirou a muitas leituras, né, e a muitas pesquisas, e me pareceu um homem assim incansável. Quando lemos a obra do Jung, parece que nós não vamos ter tempo na nossa vida para ler o próprio Jung, né, para estar com a leitura do Jung, porque ele é tão vasto. E alguns dos meus alunos perguntam, mas como ele escreveu tudo isso sem computador? Pois é, sem computador, né? À mão ele escrevia. E o que fascinava Jung era o saber e buscar além. Ele nunca se contentou em ficar com aquele conhecimento e fechar o conhecimento. Quando ele tinha um dado, aquele dado abria um leque de possibilidades e ele ia a novos caminhos, sempre a novos caminhos. E aqui eu escolhi, né, para falar da arte, ou a arte me escolheu para falar, né, para ser dita por mim, e uma parte da arte, porque a arte é vasta. Eu vou citar aqui um caminho dentro das artes plásticas, mas nós temos a música, a literatura, a poesia, a dança, muitas coisas para serem ditas que o Jung realmente estudou, né? Ele se aprofundou nisso tudo. Então, nesse caminho, o que o Jung nos ensina é que tudo está ligado, interligado, tudo é dinâmico dentro da nossa psique. A nossa psique tem movimento, tem vida própria, né? Ela não é linear, nem circular como nós pensávamos, né? Hoje nós podemos falar de uma palavra holográfica, na época dele parece que não. Então, a nossa mente, tudo tem conexão, tudo está ligado numa coisa, no passado, no presente, quem sabe o futuro, nesse movimento. E uma das coisas, né, que o Jung vai tratar aqui, em sua obra O Espírito na Arte e na Ciência, ele vai dar ênfase no indivíduo criativo. Esse criativo que está enraizado nos arquétipos, né? No arquétipo geral, vamos pensar num arquétipo de totalidade. Então, o ser humano, ele está enraizado, né, dentro desse arquétipo da totalidade, do self, aonde a psique criativa, volta um pouquinho, Laís, a psique criativa está sempre em movimento, ou dormindo ou acordado, ela está dinamicamente funcionando. Se ela estiver dormindo, né, nós estivermos dormindo, nós teremos os sonhos, ela produz os sonhos. Se estivermos acordado, podemos produzir outras coisas, e entre elas, as imagens. Então, considerando que o ser humano é este ser que se faz imagem, que se faz das imagens e que faz as imagens. Portanto, é um ser imaginativo, expressivo, criativo e simbólico, por natureza. Faz parte deste ser humano, faz parte de nós a criatividade. Né? E por que isso faz parte? Porque o ser humano busca respostas para compreender o significado de sua existência, desde que tomou consciência de si, enquanto ser diferenciando-se do mundo ao seu redor.
E a observação fenomenológica dos aspectos da vida causam profundas reflexões sobre os mistérios da vida. Então, o nascer do sol, o pôr do sol, o cantar dos pássaros, né? O sol e a lua têm uma influência muito grande na nossa imaginação, porque eles aparecem e desaparecem, né? Se faz o dia, se faz a noite, e é aquela beleza que nos encanta. É interessante porque hoje eu fotografei a beleza do sol aqui em São Paulo, né? Então, é muito maravilhoso observar o sol nascer e o pôr do sol. É um mistério da vida. Então, para Jung, a alma é ao mesmo tempo mãe de toda a ciência e vaso matriarcal da criação artística. Assim, pois, seria lícito esperar das ciências da alma, que é a psicologia, por um lado, pudesse ajudar no tocante ao estudo da estrutura psicológica de uma obra de arte, e, por outro, explicar as circunstâncias psicológicas do homem criador. Mas para frente nós iremos explicar um pouco mais sobre isso. E aqui, pensando nessa ciência, né, que é o caminho da nossa vida, né, que vai buscar esse matriarcado na criação, nós vamos visitar as cavernas da pré-história. E essas cavernas, né, estão na Espanha, na França, aqui no Brasil nós também temos essas cavernas da arte rupestre. E o que acontece? Lá nós vamos encontrar desenhos com um significado tão profundo, com uma determinação tão profunda, né, de precisão no traço, do corpo bem delineado, de animais, né, em movimento, onde nós acreditávamos que a pré-história o homem não sabia muita coisa. É a descoberta. Lembrar que essas imagens foram desenhadas nessas cavernas bem no seu interior, lá no fundo, não para fora. Eram no interior da caverna, nas profundezas dessas cavernas que nós vamos encontrar estes desenhos. E ali, o que nós vamos poder observar? Que ele precisou desenvolver materiais, como machado, agulha, pincéis, né, as tintas, os pigmentos e a precisão do seu traço. Observamos também nessas cavernas, né, os antropólogos encontraram pedras para também talhar, e que se chama biface, e os outros materiais, os pincéis e as espátulas que compunham esse material desta caverna, elas são pensadas, elas são elaboradas, e muitas delas foram encontradas no chão ou enterradas ali por perto, que há milhões de anos estão lá. Né? É um desenvolvimento de uma tecnologia, é o desenvolvimento de um saber, é um desenvolvimento de um conhecimento. Então, a psique está funcionando, a psique criativa vai em busca de respostas. E, ao mesmo tempo, encontra-se a Vênus de Windorf, que ela tem 40 centímetros, é uma pedrinha esculpida, né, 40 centímetros, com essa precisão deste desse feminino arredondado, desse feminino matriarcal, desse feminino inspirador, e esse feminino que contém a imagem do arquétipo do feminino até hoje. Nessa caverna, né, nestas cavernas, foram encontradas várias Vênus. Aqui do lado nós temos uma esculpida em pedras, né? E aqui, vejam, todas essas Vênus foram encontradas. A precisão da escultura. Hoje, se nós formos esculpir, nós vamos falar não sei. Se nós formos desenhar, nós vamos falar não sei. Por quê? A educação nos fez acreditar que nós não sabemos fazer isso. E o Jung volta a falar para nós o seguinte: a criança sabe tudo, a criança faz,
A criança desenha, a criança pinta, e se você der um material adequado para ela, ela também vai esculpir. Então, a criatividade está dentro de cada um de nós. Nós temos o potencial criativo e que está bloqueado. Aqui neste mundo nosso, nós não podemos mais desenvolver esta arte. Nessas cavernas também, nós vamos vendo os outros desenhos, que são mulheres. Essa imagem está no Homem e seus Símbolos, no livro do Jung. Mulheres dançando em volta de um homem nu. É uma dança que parece ser uma dança de acasalamento, né? E aqui nós já estamos vendo o movimento do corpo, um movimento que foi inspirado pela música. Tem que ter a música, como tem esse movimento de dança, esse movimento circular, esse movimento de envolvimento. Observa, o ser humano que desenhou isto, ele tem ideia de corpo, proporção, precisão, e deu flexibilidade a esses corpos. Esses corpos não estão rígidos, eles estão em movimento. E este movimento é observado. Então, essa passagem, né, dos animais para o ser humano, para os corpos de seres humanos, já nos diz que ele observa-se, ele tem noção da diferença entre ele e o outro, entre ele e os animais. Também foram encontrados esses ossos. São ossos de aves perfurados. São as nossas primeiras flautas. Que interessante, como ele descobriu. Eu fico imaginando como, lá atrás, naquela época, ele teve a ideia de fazer esses furinhos, né? De sair uma flauta. Veja, cada flauta aqui tem uma composição de furos diferentes, a distanciamento diferente, ossos diferentes, para produzir o som. Então, que som sairia? Nós temos ainda estes sons nas nossas flautas atuais. De lá para cá, é uma evolução muito grande. Estas pequenas mãos são femininas. E aqui entra algo bem interessante, porque é muito atual, foi descoberto há pouco tempo, né, por Chazine, um antropólogo, né, um etnoantropólogo, que descobriu que as mãos registradas nas cavernas, elas são femininas e não masculinas. E como ele vai descobrir isso? Pelo tamanho dos dedos. É uma que aqui não vai dar tempo de explicar direitinho para vocês, mas medir as falanges dos dedos, o tamanho dessa mão, ela é uma mão feminina. O que quebrou uma noção de que todos os desenhos das cavernas foram desenvolvidos pelo masculino. Não, elas também foram desenvolvidas pelo feminino. Então, além de termos os grupos de caçadores, coletores, tínhamos também os grupos de artistas que produziam arte nessas cavernas, que poderia ser por um movimento religioso, não vou falar em religião, mas por crença, por magia. Quer dizer, não dá para você saber o porquê elas estão lá, mas eles estão registrados. E veja, é o primeiro desenho que nós também fazemos das crianças quando elas vão para a escola, que é desenhar a mão, né? Essa estampa da mão. A mão que faz, é a mão que produz, é a mão que toca, é a mão que acaricia, mas também é a mão que mata, que bate. Então, a mão tem uma importância muito grande no nosso processo criativo, no nosso processo de existência, no nosso processo de relacionarmos um com o outro. Neste momento, nós não estamos podendo nos abraçar. E o que é que abraça? São os braços e as mãos que nos unem. Né? Ao unir um corpo com o outro, são as mãos. O que pega uma criança no colo são as mãos. Então, a importância destas mãos. E são pelas mãos que nós temos as nossas digitais. Uma outra arte que é expressa
e que continuamos reproduzindo até hoje, são os potes de barro, de argila, né? Então, que quando foram inventados, eles passam a armazenar os alimentos, e depois, quando eles, com o advento do fogo, eles são cozidos e ficam sem porosidade, né, e viram as cerâmicas, e daí eu posso colocar água dentro, que eu não perco a água, e a água fica fresca. E hoje nós temos as nossas moringas, os nossos potes, né, de cerâmica, os nossos filtros, que bebemos água até hoje. E o que é legal e o que é bonito nisso aqui? Se dá vida ao pote. Essa cerâmica tem vida, ela tem a forma de um corpo, de um animal, de uma mulher, de um homem, né? Então ela traz a imagem do que ele está vendo. Então o desenho que estava na parede, que era bidimensional, agora está em tridimensional. Já passou pela escultura e agora eu tenho pela modelagem. São as mãos que fazem os potes, pela modelagem destes corpos. Né? E são vários desses potes que existem, tanto em qualquer região do mundo. Aqui nós também temos esses potes, na região do Pará, do Maranhão. Aqui em São Paulo eu não cheguei a pesquisar, mas eu sei que no Pará tem muito, e ainda compramos, quando vamos numa parte turística da cidade, nós trazemos isso como algo novo, sendo que tem aí 15, 20, 30 milhões de idade, quando o homem começou a produzir. Passeando um pouco mais, porque vocês vão verificar que eu estou dando um passeio na história para ver como que o homem, né, este homem criativo, essa psique criativa, inventiva, foi modificando seus espaços, e que nós entramos no Egito. Né? O Egito traz, assim, as pirâmides, as esculturas, que perduram até hoje. É a arte que tem mais vida, né? É a arte que perdurou durante esses 3, 4, 5 milhões de anos que nós estamos aqui, vendo que reproduz. Olha o tamanho dessas esculturas em pedra, é na pedra, é numa montanha de pedra que foi esculpida e perfurada, né? E ali dentro nós temos um caminho. Ali tem uma passagem, que é uma porta atual, mas nós podemos adentrar a este templo. Dentro das pirâmides, nós vamos encontrar a arte egípcia. E aqui nós já começamos a ver algo diferente, que até então parece novidade, mas que deve ter vindo já de uma outra história. É onde o ser humano já começa a fazer o seu religare, pensar na sua vida após morte. E toda a arte egípcia aqui das pirâmides vai falar disso, vai reproduzir, né? Então nós temos o livro dos mortos, onde conta a história que o morto deve levar para o outro mundo. Além da sua própria história, ele tem a história da mitologia egípcia, quem ele deve encontrar do outro lado, a quem ele deve prestar as suas honras, né? E fazer o seu religare. Então, a mitologia egípcia é muito rica em formas de imaginação, e ela traz para a gente a música, né? Nas paredes também, porque se deve ir com o som, com a dança, com a música. E vemos aqui o feminino tocando. O feminino está relacionado com essa alma do outro mundo, né? Nós vamos para um outro lugar, para uma outra vida. Então, nós devemos ir com alegria, com música, com dança, né? Entrar num outro espaço. Que espaço será esse? É um espaço espiritual, é um espaço do religare, né? Então, é um espaço onde eu vou me encontrar com o ser divino. É a hora que eu volto, né? Essa volta para esse outro mundo
ela deve ser feita dentro de uma harmonia, dentro de uma beleza. Se vocês lembrarem, os sarcófagos eram feitos de ouro, porque o ouro era um metal mais precioso, e tem a face esculpida tal e qual, porque a hora que eu voltar, porque acredita-se que eu vou reencarnar de novo, eu vou pegar o mesmo corpo e eu tenho que me identificar. Mas também a hora que eu vou para outro mundo, eu tenho que levar a minha lembrança do meu rosto, estar com essa lembrança clara em mim. Eu não posso me perder. Aqui abre um caminho muito lindo de pesquisa e de estudo sobre estas formas, né? O movimento de concretizar este rosto, de não deixar perder nada para que ele possa ser identificado. Aqui as pirâmides, nós temos várias pirâmides, né? Aí entramos com as formas geométricas, a importância da forma geométrica, do quadrado, do triângulo, do ponto central da pirâmide, e que nos leva a um grande círculo e um quadrado que nos remete às geometrias sagradas. Veja, cada parte desta nos abre um leque de pesquisa e de interesse, né? Então, a mitologia vai se formando em volta de todo este conhecimento. Dando um salto para a Grécia Antiga, nós vamos encontrar agora os vasos. A mitologia está saindo da parede, está saindo de um espaço sagrado e passa a ser pintada nos vasos, nos pratos, de utilidade, né? Dentro de casa, eu tenho para lembrar constantemente a minha origem, a minha honra, o meu momento de religare. E não só a minha conexão com este divino, mas também, como vocês estão vendo nesse outro vaso aqui, vários homens correndo, que eu tenho que cuidar desse corpo. Os gregos trazem a importância do cuidado físico, né, da beleza desse físico, não só essa beleza que nós estamos imaginando, mas desse corpo saudável, desse corpo, acho que a palavra é saudável mesmo, né, e que ele tem uma responsabilidade em cuidar da vida. Isso com alimentação, nós vamos ver logo mais aqui. Um outro tipo de arte, porque os gregos começam a esculpir. Lembra, nós começamos a esculpir em pedras, aí pequenas, aí nós passamos para as grandes pedras, e aqui o grego traz a escultura de um corpo perfeito em mármore, né? E aqui a arte começa a ganhar a sua importância como arte. Ele representa o corpo, ele representa um corpo sadio, um corpo em movimento, e este corpo em movimento agora está sendo esculpido num mármore. Então, aquele grupo que sabia pintar, desenhar, está crescendo e vai se modificando. Vamos pensando que de geração em geração vai se aprendendo tudo isso e vai se modificando com o decorrer do tempo. E os materiais também vão se transformando, né? Vão sendo utilizados outros materiais, outros desafios. Então, essa psique criativa, esse indivíduo criativo que o Jung fala, ele está sempre em busca dessas novos materiais, de novos desafios, de como chegar a um outro lugar. Então, o criativo é estimulado sempre pelo desafio de um material novo, de uma postura nova, de um movimento novo, e isso faz com que nós estejamos no mundo de uma outra forma. Eu começo a observar o mundo de uma outra forma. E aqui na Grécia Antiga, os corpos masculinos tinham um peso muito grande, né? O grego valorizava bastante o masculino. Temos aqui
2 femininos e 2 corpos masculinos, mas a perfeição eram dos corpos masculinos. Eles achavam que nós já estamos no patriarcado, que o homem é o ser mais perfeito, e a mulher ainda não, né? Ela precisa ainda se modificar. Mas a mulher está sempre ligada à arte, à música, à inspiração, às musas, né? A arte agora ganha outro caminho, a arquitetura começa a surgir fora de um espaço não só sagrado, mas ela também ganha nas casas um movimento de arquitetura onde eu vou acolher os deuses, aonde eu vou colocar os deuses. Aqui é um templo, mas nas portas e dentro dessas casas nós vamos ter as esculturas. Geralmente na porta de casa nós vamos ter deuses, dentro de casa altares. Então, não só nos templos, mas a arte traz a possibilidade de eu ter um pequeno altar dentro da minha casa, onde eu vou prestar oferenda a um deus, ou Atena, ou Zeus, Poseidon, Ares, depende da sua relação com qual Deus desse que você se inspira mais, com qual deles você se relaciona mais, né? Uma Artemis, uma Deméter, uma Perséfone, ou Afrodite. Com esse desenvolvimento todo, chegando ali no século V, VI a.C., o pensamento começa a mudar. Jung estuda muito esses filósofos, ele admira muito esses filósofos, né? Inclusive, ele os lê desde pequeno, né? que ele conseguia acessar a biblioteca do pai, ele tinha contato com esses filósofos e por ali ele aprendeu muito, né? Então, Platão, Sócrates, Aristóteles fez parte da formação do Jung e da admiração dele, e muito da sua teoria foi em cima da teoria destes filósofos, né? E aqui é um período em que a ciência começa a ganhar corpo, começa a se diferenciar. A filosofia começa a despertar um interesse diferente. Então, a mitologia agora está se retirando, passando para um pensamento agora filosófico. Essa questão não é assim, sai lá e entra cá, porque ela nunca saiu. A mitologia não vai sair totalmente e a filosofia não vai dominar totalmente. Sempre haverá um entrelaçamento, porque nós até hoje estamos vivendo dentro das mitologias, né? Mas a ciência vai ganhar um pensamento novo, a filosofia começa a pensar o homem no mundo. O que nós estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui? Para que estamos aqui? Né? Então, a filosofia vem trazer reflexões. Nós não somos mais agora guiados ou direcionados somente pelos deuses, mas nós temos um pensamento próprio, nós temos aqui uma forma de estar no mundo, nós atuamos no mundo, nós mexemos no meio, nós modificamos o meio, nós modificamos a natureza. Então, os filósofos estão falando, nós somos responsáveis pelo que estamos fazendo. E nesse período também surgem as tragédias. É interessante porque o teatro antes falava da mitologia com Homero, né? A Ilíada, a Odisseia, e agora nós estamos entrando num período de pensar o ser humano de uma outra forma, e surgem as tragédias, com Ésquilo, Sófocles, Eurípides, né? E que vai tratar do quê? Das mazelas humanas, das relações humanas, né? Essas relações que temos no nosso dia a dia. E quando nós lemos essas tragédias, é muito interessante, porque elas continuam existindo até hoje, né? Então, a mãe que mata um filho, a mãe que mata o marido, uma série de coisas, né? Não só de matar, mas de trair, de envolvimentos. Então, as tragédias falam,
do ser humano como ser humano. Ele não é mais direcionado pelos deuses, ele tem opinião própria, ele é dono de si, das suas ações, do seu pensar e do seu agir. E eu coloquei as máscaras aqui, porque dentro do teatro grego, que são as arenas, como vocês estão vendo ali, há uma coisa que eu quero falar para vocês. Todas as imagens que eu tenho aqui, eu tirei da internet. Tá? Então, vocês poderão buscar essas imagens tranquilamente. Né? Tem livros de artes, tem livros... A internet é rica nessa possibilidade de entrarmos em contato com essas imagens. Então, o Jung, estudando as tragédias também, ele traz do teatro grego a persona, né? Aí é que ele vai estruturar o arquétipo da persona, trazendo a palavra persona, que são as máscaras que os gregos usavam, para fazer o seu ato. Por quê? Nesse teatro, a pessoa não usava o próprio rosto, ela trocava as máscaras. Então, se ela estava alegre, se ela estava admirada, ela ia trocando essas máscaras. E aqui nós temos algumas máscaras de argila que fizeram posteriormente, porque foram encontrados alguns pedaços delas, essas aqui não são originais, mas que dão a lembranças dessa troca de personagem. Então, o artista troca a sua expressão, troca o seu movimento do rosto para expressar a sua dor, a sua angústia, a sua alegria, enfim, o que a peça exigia, né? E durante esse período também, né, do século V e o século VI a.C., nessa dissociação, a medicina começa a ganhar corpo. A medicina começa a surgir, ela já existia, mas ela começa a se diferenciar também da mitologia, embora carregando ainda muito dessa mitologia na sua alma, né? Então, temos aqui Hipócrates, o pai da medicina. E com ele nós temos um tratado de medicina que, ao ler, é surpreendente, porque ele descreveu tão bem as doenças e elas estão até com os mesmos nomes até hoje, e a descrição é tão bonita e tão clara que, lendo o tratado de medicina de Hipócrates, nós conseguimos localizar as doenças de hoje. E foi Hipócrates também que escreveu o juramento que os médicos fazem ao se formarem, né? Então, esse juramento de cuidar do ser humano, como nós estamos vendo hoje, né? Ir lá se dispor com a sua própria vida e cuidar do outro. E esse cuidar vai se chamar a ciência da medicina. A medicina é uma ciência. A medicina é a arte da ciência, né? Troquei tudo, gente. A medicina é uma arte, né? Uma arte de cuidar, a arte de cuidar do outro, a arte de cuidar da saúde do outro. Então, essa arte vem também passando pelo tempo, estamos até hoje, se desenvolveu muito, porém, as características descritas por Hipócrates, muitas delas continuam. Então, transtornos de ansiedade, transtorno, a melancolia, a esquizofrenia, ainda são campos que estão aqui presentes. Com a separação dessas funções espirituais, uma das outras, e da totalidade da vida, a unidade original da sabedoria prática do ser humano, seu conhecimento, sua impecável visão de mundo, são fragmentados e repartidos em esferas. Então, quando tudo estava unido, no início, vamos pensar assim, na pré-história, tudo era um contexto só. Quando começamos a pensar sobre o mundo, né,
com a filosofia, então começa a se dividir o ético, o religioso, o científico, o artístico, vai ganhando outras formas, vai se diferenciando, né? E ao se diferenciar, eles vão se fragmentando para se aprofundar o conhecimento de cada um. Então, há uma necessidade, sim, de saber mais a respeito destas áreas. Então, as artes vão ganhar um novo caminho, a ciência vai ganhar um novo caminho, a religião um novo caminho, e a postura ética um novo caminho. Mas o que é bonito nisso tudo é que, apesar delas fragmentarem e abrirem áreas de conhecimento, elas ainda estão interligadas, porque a ciência vai se fazer da arte para se explicar. A religião vai também usar a arte para se explicar. A religião vai precisar da ética para também se estruturar. A ciência também vai precisar da ética para se estruturar. Embora há a fragmentação, mas não há uma separação que quebre o relacionamento, a conexão entre todas. E o ser humano, ele ainda precisa ter todas elas em si, sabendo lidar com cada área para ter a sua totalidade. Com a chegada do cristianismo, nós vamos ter um movimento aqui um pouco restrito. Com a chegada do cristianismo, o corpo não pode ser tocado, o corpo não pode ser desvelado, nu, não pode mais aparecer. Como vocês viram, os gregos gostam das suas esculturas nuas, né, e suas pinturas, porque acham o corpo lindo. Aí, com a chegada do cristianismo, o corpo passa a ser algo que não é tão importante, mas o espírito é mais importante que o corpo. E os primeiros rituais são feitos dentro das catacumbas, porque ainda são perseguidos. Então, ali dentro é que se desenvolve os seus desenhos. Voltamos para catacumbas, para o interior da terra, para o interior do movimento que é a introspecção, o fechar. O cristianismo fecha tudo que se desenvolveu em arte, ciência, religião, né, fecha, não pode mais. Tudo que vai ser pintado, né, aqui eu tive que cortar muitas imagens, apenas o rosto, as mãos e alguns pés serão pintados. O resto é tudo uma túnica que te cobre, que não te mostra que você tem corpo. É como se não existisse o corpo em si. O corpo agora, ele torna-se como algo profano, pecado, feio, não pode ser mostrado, né? Não pode ser estar aberto para todos, nem mesmo na arte. Isso vai levar muitos anos. Tá? Então, nós vamos entrar num período longo, né? Mas algo acontece, que essas catacumbas, com o cristianismo, ele vai crescendo, ele vai ganhando um volume de adeptos, e nós temos agora as grandes igrejas. Essa aqui é em Veneza, né? A igreja de São Marcos, essa é a praça de São Marcos. Veja, o cristianismo, ele amplia os seus templos, são enormes. Se vocês pegarem essas igrejas, levaram alguns anos para serem construídas, alguns 100 anos de construção. E elas estão representando Deus, né? O divino, o sagrado. E ela deve ser maior do que todas as casas, do que todos os edifícios que estão em volta, e mais alta. Então, ela tem sempre que estar ou no topo de uma montanha, ou num lugar mais alto, ou a sua cúpula deve ultrapassar a altura de todos os prédios que estão em volta. Então, se desenvolve durante a Idade Média a busca por esses templos, né, por essas igrejas maravilhosas que existem, são lindíssimas,
né? Tem arte em todas as suas partes, a arquitetura modifica, ganha-se um novo ritmo de arquitetura, então a arte aqui da arquitetura ganha um espaço maior, e se descobre várias outras maneiras de se expressar esse religare, esse estar com Deus. Porém, na Idade Média, né, ali no século XIV, tem a peste negra. Eu quis trazer essa imagem pelo momento que nós estamos vivendo hoje, por este momento, né, de dor aí com esse Covid, e que é muito estranho. Nós temos que usar máscaras. E olha aqui, né, esse é um médico. Ele ia andando com essa roupa preta, com todo coberto, veja, a cabeça dele não aparece, com o chapéu, as mãos e as luvas e os pés, ele está inteirinho coberto para não se contaminar. E essa varinha aqui é para ele cutucar quem ele encontrava pelo caminho para levantar roupa, para saber se estava morto, né, e verificar. Essa máscara tem este bico, parece um pássaro. Na realidade, olhando para ele, ele parece um corvo, né? Ali dentro, bem na pontinha, se colocava algumas ervas para ele conseguir respirar durante o seu tratamento, né? Durante o processo que ele estava cuidando dos outros. E hoje nós estamos usando as máscaras. Temos que aprender a lavar as mãos de novo. Tivemos que aprender a lavar as mãos no século XIV. Nós estamos no século XXI. Temos que nos proteger, chegar em casa, tirar as roupas e nos proteger do que está ali fora. Durante esse período também a arte trouxe para nós o que aconteceu na Idade Média, né? A demonologia. Aqui já é o século XV, XVI, e essa demonologia é interessante, porque o demônio aqui parece maior do que Deus. Então, tudo, nós temos o período da Inquisição, tudo é possuído pelo demônio. Tudo que sai das regras da Igreja Católica, né, do cristianismo, se coloca aqui como demônio. Então, fura-se a cabeça das pessoas, né, faz sangria, corta a pessoa e sangra para sair o que ela tem de ruim, banhos quentes. Isso é uma série de coisas que a arte registrou como processos de cura. Então, ela está aqui em prol da medicina também. A arte está servindo a medicina e registrando esses momentos, né, aonde passamos um belo período da Idade Média. Quem vai contribuir muito com o nosso conhecimento é Da Vinci, Michelangelo e Caravaggio. Da Vinci e Michelangelo, eles roubavam os corpos para estudar esses corpos, a estrutura, e foi dali que a medicina se desenvolveu bastante. Então, essa medicina se desenvolve a ponto de conhecer, reconhecer de novo o que nós já conhecíamos no Egito e o que nós já conhecíamos do grego antigo. Por que nós estamos fazendo este caminho? É o caminho que o Jung também estudou. Ele foi verificar como essa psique criativa, sempre lembrando disso, né? Então, quando você estuda Da Vinci, ele é um inventor magnífico, né? É um pintor excelente, não tem o que falar, não tem palavras para falar de Da Vinci, nem de Michelangelo e nem de Caravaggio. Porque quando eles retratam o corpo, eles retratam tão fielmente que parece que dá para pegar. Esse rosto mesmo de Michelangelo foi ele que pintou. Caravaggio também. Olha a expressão, é uma foto. É tão real, que se chega nessa realidade de querer tocar, de querer pegar, né? Parece carne, de estar ali presente. E eles trazem um novo movimento dentro da arte, que é o corpo volta a existir. E esse corpo que volta a existir agora vai ganhar novas responsabilidades sociais e psíquicas de atuação no mundo.
A obra de arte não é uma doença. É preciso perguntar pelo sentido da obra e não procurar sua causa ou origem. Tá? Então, isso Jung está falando ali no volume 15, na espiritualidade da arte, né? Que ele traz para nós o quê? Nós não temos que estudar se este desenho aqui está me falando que tem algum problema este pintor ou não, mas saber como essa psique chegou neste processo criativo, saber como ela traz essa informação dessa criatividade. Aqui é um Dali, se vocês olharem, tem 2 corpos nessa mulher, um corpo velho e um corpo novo. Essa mão que está bem no seio, ela é todo velho, né? Então, o lado esquerdo do corpo está envelhecendo e o lado direito é jovem. E ali em cima nós temos Quiron. Não é por acaso que está ali, né? Dali está vivendo um momento do surrealismo também, que vai falar do quê? Dos sonhos. Dali pinta os sonhos, dali traz os sonhos, aonde Jung está presente. Eles estudam os sonhos. Por que tantas imagens? Porque os sonhos traz imagens, né? E o Jung fala, não, a obra de arte não é uma doença, gente. É preciso perguntar pelo sentido da obra e não procurar sua causa ou origem. Nós temos que ver o sentido que ela traz, o que é que esse inconsciente está trazendo, o que esse inconsciente está falando, né? Porque o Jung defende que a obra de arte é uma reorganização criativa das condições causais. Se ela traz a imagem, né? O inconsciente traz para a consciência essa imagem. Essa psique está se reorganizando. Ela precisa de um escape criativo, de uma condição que a leve à sua criatividade, à sua expressão. A arte representa um processo de autorregulação espiritual na vida individual das épocas. Nós vimos que estamos passando de época em época e das nações. Então, a arte ela vai regular essa ação espiritual, né? Uma autorregulação. Que movimento é este que nos leva a criar? E o artista, ele é a mão que faz. Ele é o ser que tem a sensibilidade de expressar o que aquela nação está vivendo, o que aquela época está passando. Ele é o veículo. A arte permite ao ser humano perceber o significado atribuído à sua vida, sendo também um dos elos de ligação com o mundo, unindo o individual ao coletivo. Então, a arte me diz qual é o meu sentido de vida, onde eu estou, como eu pertenço a esse coletivo, né? O que eu sou para este coletivo. Nós estamos vivendo também esse coletivo agora. Eu represento muito dentro de um coletivo. Eu sou uma peça dentro deste coletivo. E o coletivo depende de mim, né? Então, todos formam um, né? É o elo de ligação em todos. Aqui é uma obra da Tarsila do Amaral. A arte moderna quebra regras até então usadas pela arte. Agora nós já chegamos na arte moderna. A pintura moderna é imaginativa e não contemplativa. O que vem a ser imaginativa? Ela sai da imaginação. É uma linguagem quase que inconsciente total, mas ela passa sempre pela consciência, né? Eu não fico mais contemplando a natureza e retratando a natureza, como fez Michelangelo e Da Vinci, né? E os artistas passados. Agora ela sai da minha imaginação. O artista, como instrumento, é intérprete do espírito de sua época, libera sua imaginação, seu mundo inconsciente, seus sonhos. Neste período, várias escolas de arte surgem. Então, nós vamos ter aqui a arte abstrata, o chauvismo, o cubismo, o expressionismo, o futurismo, o suprematismo, o construtivismo, o orfismo, e não vamos esquecer do surrealismo. E quem são os artistas que vão representar
né? Alguns aqui, então nós temos o Dalí, o Magritte e Picasso. O Picasso, o Jung tem no seu livro Espírito na Arte e na Ciência, um capítulo só sobre ele que vale a pena ler, porque ele acha a arte de Picasso muito estranha. E ele faz comentários muito interessantes e uma análise bem profunda sobre o trabalho do Picasso. Tá? Então, eu acho que valeria a pena ler esse capítulo do livro. Aliás, o livro todo é muito bom, né? Mas ele vai falar aqui por que o Picasso tem essa expressão. E a arte moderna vai causar estranhamento, provoca um fascínio negativo e positivo. Então, antes, quando eu olhava para a obra de arte, eu me sentia bem, elevada, né? Era lindo, vinha a beleza. Agora, a arte moderna, ela não, ela vem para provocar, né? Ela vem para me tirar da minha zona de conforto, né? E são as respostas emocionais do inconsciente, que pode ser de repulsa. Então, eu tenho nojo, eu posso ter medo, não me agradar, ficar falando o que isso está fazendo aqui, vou aprovar ou não, né? Mas ela provoca reflexão. Então, eu tenho aqui do Champ, vejo o rosto dele, metade com barba, metade sem barba, um olhar estranho, e do Champ vem e quebra algo na arte, ele tira um urinol, inverte a posição e coloca num salão de artes. Ele tira o objeto do seu local, ele tira o objeto da sua funcionalidade e o leva para um lugar diferente. O que ele está falando? Está na hora de mudar o ângulo de olhar o mundo, de olhar para as coisas que estão acontecendo, de ver o mundo sobre um outro ângulo. E é justamente o que o Jung também faz com a sua teoria. Ele olha para o mundo com um novo olhar, de um novo ângulo. Ele não se contenta em olhar só para aquela face, ele quer olhar todos os lados, todos os movimentos. Então, se ele tiver um cristal, uma pirâmide, né, na mão, ele quer andar todas as faces, em cima, embaixo, todos os lados, dentro. Então, buscar. Este é o nosso trabalho. Esse é o trabalho do analista, buscar todos os lados, buscar todos os ângulos daquele conflito que está dentro do sujeito à nossa frente, dentro da cultura que está à nossa frente, dentro do momento em que estamos vivendo. E aí, ali no Homem e seus Símbolos, nós vamos encontrar várias análises sobre esses pintores, e um deles é De Quiro. E o De Quiro está bem influenciado pela obra de Nietzsche, né? Quando Nietzsche diz que Deus está morto, né? E ele também está vivendo essa situação de vazio, de conflito, né? E ele é considerado o fundador da pintura metafísica. E para ele, os objetos estão além daquilo que nós estamos vendo, né? Eu olho para um objeto e posso ter uma visão comum do que está ali. Mas este objeto, ele é fantasmagórico, ele tem algo a mais do que está ali. Se eu mudar de ângulo, se eu mudar de forma de observar o objeto, eu vou encontrar a alma deste objeto. Vou encontrar algo além do objeto, né? E para ele, a obra de arte deve exprimir algo além do visível. Suas obras parecem surgir do inconsciente com aspectos estranhos. Por que um aspecto estranho? Veja que nós temos uma coluna, um balão em cima e um corpo. Quando eu observo, eu estou vendo um corpo, né? É uma pessoa que está ali. Mas se eu observar de novo, eu vou ver os seus detalhes. Então, esse ser que estar e não estar, né? Esse ser vazio. Então, passa o próximo para mim, Laís. Aqui, ele dá bem essa ideia do vazio, algo que eu não encontro, que eu vou buscar, algo solitário, onde o ser humano se sente só.
aonde ele não se pertence a lugar algum, ele não consegue se encontrar. E esse vazio, esse existencialismo, né, do ser humano contemporâneo, é onde nós estamos. O que é que me falta? A maioria das pessoas que chegam no consultório, elas falam, eu sinto um vazio, parece que minha alma não existe, parece que falta alguma coisa. E o que é que realmente falta? Falta o religar, né? Então, o Jung traz, aqui são imagens do livro vermelho, né? Que estudar as circunstâncias psicológicas do homem criador equivale a estudar o próprio aparelho psíquico. Então, quando eu estou vendo o que ele cria, o que ele expressa, eu estou lidando com esse aparelho psíquico. E foi a partir dessas informações que a arte-terapia se vale do Jung, se apossa, se empodera da teoria do Jung para poder dialogar com esse aparelho psíquico, com esse inconsciente que fala, que exprime dor, que exprime afeto, que exprime alegria, que exprime medo em seus desenhos. Porque na hora de desenhar, vamos pegar só o desenho, a pintura, aparecem coisas que a pessoa não imaginava, né? E ela vai dialogar com esses símbolos que surgem do inconsciente. Aqui um pouquinho do Jung, ele criando, ele estudando, ele cozinhando no seu fogãozinho a lenha, né? Momentos, e essa parede dele tem desenhos que ele fez, vamos seguindo. Jung constatou que seus pacientes também vivenciavam esse vazio existencial, que sofriam com a tirania deste efeito. Para compreendê-lo, sugeria a expressão pictórica. A finalidade deste método de expressão é tomar os conteúdos inconscientes acessíveis, assim aproximá-los da compreensão. O próprio método que ele está propondo, ele passa por ele. Ele desenha o que a sua imaginação traz, ele desenha os seus sonhos, ele desenha os símbolos que lhe vêm, ele deixa fluir as imagens, e ele percebe que é um canal muito adequado, né, mais adequado para esse inconsciente a se manifestar na nossa consciência. Aqui o nosso momento mágico, que não podia parar, né? Quando Jung encontra a Nise da Silveira, ou a Nise da Silveira encontra o Jung, né? E vai buscar informações sobre as obras dos seus pacientes. Então, não dá para aprofundar toda a história, mas é um encontro que, para nós, brasileiros, é muito importante, principalmente para os analistas junguianos e os arteterapeutas, porque ela vê que seus pacientes têm imagens, produzem essas imagens, ela não compreende e ela se corresponde. Eu acho que a maioria que está aqui sabe dessa história, e ela se corresponde com Jung, e ele diz que ela deve estudar mitologias, deve estudar símbolos, e até então isso não estava presente no conhecimento da Nise da Silveira, e passa a ser. E ela é chamada para o congresso em Zurique, né, ao lado dele. Aqui um pouquinho da Nise, onde ela desenvolvia, né, a arte e algumas artes. Então, no jardim, ela colocou as telas a serem pintadas, e aqui em cima nós temos a cozinha da pequena casinha que foi dada, né, a modelagem em argila que eles trabalhavam. Então, ela deu todas as expressões, ela deu pintura para eles, ela deu música, ela deu modelagem em argila, então ela oferecia vários tipos de arte, e ela teve, sim, auxílio de alguns artistas, como o Irvan Serpa, que sempre esteve presente com ela, auxiliando nesses momentos. E este Darcílio Lima é pouco conhecido, porque ele frequentou a Casa das Palmeiras, né? Ele veio de Cascavel do Ceará,
e produzia essas imagens. Se vocês conseguirem achar o Darcílio Lima, as imagens são fantásticas, porque ele tem corpo de mulher, ao mesmo tempo corpo de homem, corpo de um animal, corpo de uma serpente, e parece um animal xamânico que ele faz, e preste bem atenção na qualidade, ele fazia esses desenhos a bico de pena, como escamas. Então, os desenhos dele levavam muito tempo, porém, é todo cheio de escamas esses corpos, e depois ele coloria. Então, é um dos artistas que frequentou a Casa das Palmeiras com um leve distúrbio mental. Aqui nós temos Bispo do Rosário, que algumas pessoas acreditam que ele foi tratado pela Nise, porém não, ele frequentou o espaço do Hospital Psiquiátrico de Jacarepaguá, né, e não foi o Hospital Dom Pedro II, e aonde ele cria. Então, o que ele faz? Essa psique criativa que o Jung fala, que está interiorizada em nós, o bispo aqui, ele traz espontaneamente, ele não tem nenhuma orientação de um artista, de um cuidado psiquiátrico, nada, ele simplesmente produz. E ele produz por quê? Porque ele deve levar tudo isso para Deus. Ele tem que reproduzir o mundo. Vale a pena estudar o bispo e ver que ele está reproduzindo sempre. Lembrando que o bispo nunca foi medicado, nunca levou um eletrochoque, que era a época do eletrochoque, não sofreu lobotomia, nada. Ele continuou frequentando o hospital, e ele entrava e saía desse hospital e produzia os seus momentos de lucidez, e quando ele percebia que ia entrar num surto, ele saía, ele pedia para ser trancado em sua cela. Chegando já próximo de nós aqui, né, tem o Kandinsky, Mondrian e o Klein, que vai trazer novas formas criativas. Aqui nós já estamos saindo de formas mesmo, e entrando na arte abstrata, onde a cor pela cor. Eu vou pintar a cor pela cor. E Kandinsky, maravilhosamente, pintava os seus quadros ouvindo música, né? Ouvindo as sinfonias. Ele, por esse movimento, trazia os traços ao som dessas músicas. E Mondrian já trazia, assim, a cor pela cor, pré-determinada, ali, sinta a cor, veja a cor, né? E o Klein traz para nós aqui um complemento desta arte, que é de colagem, pintura e colagem. A mente criativa está movimentando e trazendo novas possibilidades de expressão. Esse mural está no Rio de Janeiro, foi feito pelo Eduardo Cobra, eu acredito que a maioria de vocês conhece, né? Ele pinta a maioria dos nossos murais. Este tem 3.000 metros quadrados, e ele representa aí os povos, né, dos 5 continentes. A beleza do mural do Cobra, né, todos que ele faz, ele consegue trazer o quê? Qual é a diferença disso? Nós já estamos falando de grafite agora, é um outro tipo criativo, né? É um outro tipo de pintura que não está mais nos museus, agora estão nas paredes do lado de fora, mostrando para o indivíduo de fora as nossas necessidades, né? Mostrando quem somos, né? Nos lembrando das nossas etnias, dos nossos relacionamentos, desse movimento de integração do ser humano, né? Desse ser humano que precisa se autodescobrir como humano, desse ser humano que precisa saber que aqui é o seu lugar e aqui estão as suas responsabilidades de vida, ética, profissional e afetiva. E temos uma volta também nas esculturas em barro, né? Esse escultor é Rosalvo, ele é lá do norte, né? Maragogipe,
Pinho, né? Ele esculpe esses santos maravilhosos em argila, trazendo de novo aqui o nosso religar. Eu quero agora abrir uma... Abre a tela, por favor. Então, como é que hoje nós estamos lidando com a arte? Né? Como que nós estamos fazendo isso? A arte chegou nas mãos de todas as pessoas, por um objeto muito fácil, um objeto tecnológico, né? Esta caixinha mágica. Nossa, e até 21/11. Né? Esta caixinha mágica faz com que nós tenhamos sensibilidade. Sensibilidade por onde? Em tirar fotos. Não só selfies, mas gostamos agora de fotografar o nascer do sol, aquilo que encantava o ser da pré-história. Gostamos de fotografar o pôr do sol, as árvores, o mar. Nós estamos voltando a ter contato com esta natureza. E queremos fotografar, registrar, estar presente. Os nossos bichinhos são fotografados o dia todo, agora que estamos em casa. As flores que temos estão sendo fotografadas diariamente. Né? Este contato com a arte é um novo instrumento, é um novo momento tecnológico. Né? A tecnologia está nos inspirando, a tecnologia está nos levando a ter o contato com a natureza. O ser humano está voltando à sua sensibilidade. Né? Ao fotografar uma flor, ao fotografar o nascer do sol, o teu bichinho, né? Ou mesmo fazendo um selfie, você também está se fotografando, né? Você está se vendo. Lembra-se que os artistas sempre fizeram um autorretrato. Hoje nós fazemos vários autorretratos no dia. Então, é olhar para si, é se auto-observar. A psique, ela vai se adaptando à evolução tecnológica. E ela não deixa de ser criativa. Ela cria a tecnologia, ela cria o movimento, ela cria a ação, ela dá inspiração para novas coisas e, ao mesmo tempo, você cria o objeto para fazer aquilo que vai te levar a um outro movimento. Então, o movimento de criar a máquina fotográfica que passou para o celular e que agora está presente nas nossas mãos. E, pelo que eu vi outro dia, nós já temos um relógio que já faz isso, né? Então, eu já posso fotografar com um relógio. Então, a arte é estar junto com a natureza. A arte é ver a natureza, é ter a sensibilidade de estar presente na natureza. A psique criativa, ela precisa de espaço para criar. E o que está acontecendo na pandemia? As pessoas estão indo para as suas varandas, cantar, tocar, estão descobrindo pintar, desenhar. Para passar o tempo? Não, não é para passar o tempo. É porque a sua psique precisa disso. A sua psique está solicitando que você volte para o movimento, para a arte, para pintar, cantar, dançar. Então, nós estamos pintando, dançando e cantando num momento crítico da nossa história. Num momento de dor, num momento de medo, num momento de angústia. E para se autorregular, o que ela faz? Vamos cantar, vamos pintar, né? Vamos assistir live, vamos assistir filmes, ainda não falei do cinema, que traz isso para nós, né? Essa visão do mundo, né? Então, o cinema me leva para dentro de um outro mundo. E o que o cinema está falando? Está falando de uma história. Uma história que pode me levar a uma viagem no tempo. Uma história que me leva para outros lugares. De repente, sentada na sala, eu estou em outro lugar do mundo ou em outro mundo. Né? É uma viagem no tempo. O cinema é uma caixinha mágica, onde dá
um rebaixamento nas nossas angústias, né, na nossa consciência, e deixa a psique se envolver com imagens, com sons, porque o cinema trabalha com imagens, sons, né, as músicas, e ela vem falar o quê? Que eu posso ser outra pessoa naquele momento. Então, eu brinco de personagem. Eu dou vazão aos personagens que habitam em mim, né? Bom, eu agradeço, mas eu vou ter que encerrar por aqui, né? Teríamos muito tempo para falar de muitas coisas, aprofundar, mas eu deixo uma recomendação, que é uma muito fácil. Ler O Homem e Seus Símbolos é fantástico. Depois de você repensar a vida, repensar a arte, O Homem e Seus Símbolos é maravilhoso, né? Ler também, estou com ele aqui, O Espírito na Arte e na Ciência. E vale a pena. Todo marcadinho, todo cheio de papelzinho, que eu amo um papelzinho, né? Então, reler esses dois livros é trazer de volta a psique criativa do ser humano, fora toda a outra obra do Jung. Eu espero ter cumprido aqui um pedacinho do que foi solicitado para que eu falasse. Então, minha gratidão, estou aberta às suas perguntas. Queridos, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer à Sônia, tá? Esse momento é o momento da gente trocar, da gente crescer ainda mais. Até aqui tem sido maravilhoso. Até então não tem nenhuma pergunta ali, eu vou fazer um comentário, Sônia, né? Me chamou muita atenção a presença do feminino e do masculino na construção dessa arte, né? E dos espaços, o espaço interno e o espaço externo, esse fluxo, né? Casando, religando, como é maravilhoso. E aqui eu falei um pouquinho, porque eu não trouxe nenhuma artista feminina, né? Mas nós temos. Não, eu trouxe Tarsila do Amaral, que também está ali, né? O feminino, ele traz a inspiração para o masculino, né? Quando nós observamos muitos quadros, né, do feminino serem pintados pelo masculino, a sensibilidade do masculino de admirar o feminino, de admirar o corpo da mulher, de admirar a mulher em si, como arte. Então, quando nós estamos olhando um quadro pintado, né, ela está lá como arte, ela foi retratada para sempre. Então, veja, Mona Lisa está lá para sempre, né? É o feminino retratado por um masculino. Então, somente esse masculino que tem essa ânima, essa sensibilidade, vai retratar esse masculino, né? E a maioria dos pintores gostam de nos retratar. Tem uma pergunta aqui do Marco Cabotti, ele pergunta, teria sincronicidade envolvida no fato da arte ter seus movimentos artísticos em várias partes do mundo ao mesmo tempo? Eu acredito que sim, porque a arte, ela surge, né? Ela aparece para retratar a época, né? O artista consegue pegar a época e retratar o que está acontecendo ali. Então, neste momento, é que aqui eu vou entrar num outro pensamento filosófico que eu acho que o Jung também compartilhava disso. Quando você pega a ideia de Platão, né, então você tem o mundo das ideias, ele está aqui para todos. Então, a sincronicidade vem dessa um pouquinho dessa origem de estar para todos. Então, em vários lugares do mundo sempre aparecem as mesmas coisas, não só da arte, como também da ciência e das descobertas da tecnologia, da medicina, é sincrônico, parece que todo mundo consegue captar a mesma ideia, né? Então, o mundo arquetípico, ele está vivo, ele é pulsante, ele não é algo parado, ele é dinâmico. Então, nós vamos acessando esse mundo arquetípico em vários momentos.
e várias pessoas estão abertas para isso. Para acessar esse mundo, eu preciso estar aberto. Eu não posso ser rígido, eu não posso ter uma estrutura fechada, eu preciso ser um pouco mais leve, né? Embora a arte mostre muitos momentos, né, como Guernica, né, que retrata a guerra, pesados, mas ele retrata a época, né, o momento. Então, a arte, ela traz a leveza e a beleza, mas, ao mesmo tempo, o feio que estamos fazendo, né, as coisas que estão acontecendo. Uma reflexão, realmente, né? Tem aqui uma pergunta. Uma mãe sensível e superprotetora pode introduzir uma influência da ânima mais massiva na psique do filho? Eu acho que todas as mães e pais atuam na psique dos filhos, pela educação, pela forma de ser. Às vezes não, a maioria das vezes não são pelas palavras, mas são pelas suas ações, né? Os nossos relacionamentos são influenciáveis, né? Por estarmos próximos, por estarmos distantes, o quanto isso nos afeta. Agora, uma mãe superprotetora, se ela for aquela mãe dominadora, ela não vai te dar espaço. Então, ela pode tolher a criatividade, porque tudo não pode, ela é muito protetora, né? Então, se você vai se sujar, você vai cair, você vai, sabe, alguma coisa assim, ela vai estar sempre te protegendo, né? Como ela é super protetora, ela não te dá espaço para descobrir as coisas. E para descobrir as coisas, eu preciso me colocar no mundo, eu preciso me arriscar, eu preciso entrar em espaços de conflito, né? Eu preciso entrar dentro do espaço do não e do sim, e aguentar as consequências do não e do sim. E, então, precisamos trabalhar um pouco essa mãe protetora, do que ela tem medo, e por que ela não dá espaço para ela mesma criar, porque ela tem medo, e o medo faz com que você feche, né? Então, aí a gente vai entrar um pouquinho no arquétipo do herói. Quando você super protege, o teu herói não vai à luta, o teu herói não vai descobrir o mundo, o teu herói não vai para fora. Então, é pensar por que ela não libera o herói dela para poder liberar o herói do filho. Por que ela não libera a psique criativa dela para poder liberar a psique criativa do filho? Não sei se eu consegui te explicar. Dizem que toda criança é uma artista. A Amanda Caur está perguntando. Como redespertar o artista no adulto? Olha, é uma excelente pergunta, né? Toda criança é artista. Gente, é incrível como isso é fantástico, né? Você dá um giz para uma criança, ou qualquer coisa, ela está sempre criando o tempo todo, né? Então a gente fala assim, não aguento, né? Ela está sempre criando, ela está sempre inventando, ela conta história, ela reproduz as coisas, né? Ela dá comidinha para a criança, que é a boneca, então ela está no mundo imaginativo, né? A criança que nós deixamos liberar, né? A criatividade, a imaginação, eu não vou precisar despertar o adulto criativo. É Tá? verdade. Isso, porque ela não vai morrer. Então, nós temos ali algumas pessoas que falam assim, nossa, você está sempre inventando coisa, está sempre fazendo coisa diferente, sempre isso, sempre aquilo. A psique criativa, ela está liberada. Então, eu posso cantar, pular, e não estou com medo de desafinar, não estou com medo de errar o passo, eu estou brincando, cantando e dançando. Aí, quando você começa a tolir a criança, né, reprimir a criança no seu processo criativo, você está desafinando, para de cantar, não pinta as paredes, pinta ali, pinta aqui, quer dizer, não é para pintar as paredes, mas você tem que criar um espaço para ela pintar, ela sabe onde ela deve pintar, né? Direcionar o processo criativo, nós vamos cortando as asas da imaginação. A imaginação tem asas, ela voa para universos assim que eu não sei quais são, tá?
Então, quando nós pegamos os diretores de cinema, a gente fala como ele criou, né? A vida é uma festa. Ele liberou a imaginação, né? Como? Ué, se ele liberou, ele é louco. Eu adoro essa palavra. Tudo que a gente faz de diferente provém da loucura. Então, a gente tem que agradecer a loucura, porque ela nos permite fazer coisas estranhas, coisas livres, que saem de um padrão que a gente chama de normose, Pierre Weil traz isso, que é aquele que é esperado no dia a dia. Quando você sai do padrão, você já entra num processo criativo. Quando você deixa de caminhar dentro daquela linha assim e começa a caminhar assim, você está fazendo um processo criativo. Então, este adulto para despertar é você deixar ele fazer o que ele tem vontade. Né? Vontade assim, vamos pegar um pedaço de papel, um A4, né? Um sulfite, depende de onde você está, os nomes são diferentes, pega um giz de cera e rabisque. Mas o que eu vou fazer? Não vai fazer nada, simplesmente rabisque lá, vai rabiscando, vai brincando com as cores. E ao brincar com as cores, você vai falar assim, mas essa cor não combina com aquela. E combina por quê? Cor tem que combinar, ela simplesmente tem que ficar ao lado uma da outra, e você vê o resultado que ela vai dar, o que ela te provoca. Né? Eu acho gostoso brincar. Na arte-terapia a gente brinca, né? E ao brincar eu proponho coisas diferentes. Pega aquele carvão de fazer churrasco, em vez de fazer churrasco, pega aquele carvão e desenha com aquele carvão. Você vai ver que você vai ficar todo sujo, mas você vai desenhar, você vai liberar, aquilo não vai dar forma, mas ele vai liberar o teu consciente, né? O teu inconsciente vai ficar tão feliz de estar todo sujo, né? Que é sair do giz de cera que é tradicional, né? Pegar tinta, guache, botar no papel com as mãos, fazer, brincar. Isso você está despertando a sua psique criativa. Você está deixando ela fluir, você está deixando ela se manifestar, né? Essa é só uma das coisas. Mas você pode compor uma música também, tá? Agora tem um outro lado da moeda, que a Glória de Souza está perguntando. Como trabalhamos com o paciente quando este nos traz sua arte nas sessões? Se ele produziu em casa, vamos ver o que ele traz, por quê, quais os motivos que o levou a essa inspiração, né? O que fez? Qual foi a inspiração? Aí, o que contém, o que está lá? Né? O que está? O que é que tem de símbolos coletivos e de símbolos individuais? Aí nós vamos entrar também no campo da simbologia, né? Então, aí tem o dicionário do Chevalier, que nós estávamos conversando, né, Laís? Dicionário de símbolos. O dicionário de símbolos serve para nós entendermos o símbolo no coletivo, mas eu tenho que prestar atenção do símbolo real para ele. Então, eu vou ampliar o meu conhecimento para entender a psique coletiva e entender a psique individual. Então, se ele me traz uma obra de casa, eu tenho que entender o contexto e também por que ele trouxe para mostrar para mim aquela obra. Tem um sentido emocional ele trazer aquilo. Né? Ele quer me mostrar algo, e o que é que ele quer mostrar? Volta lá no Dequiro e veja, todo objeto tem algo atrás dele, dentro dele. Ele não é só aquilo que está na nossa frente, mas o que ele contém, né? O que ele tem que eu não estou conseguindo ver. O que esse paciente está querendo me dizer que eu não estou conseguindo captar? Qual é a mensagem inconsciente que está nos envolvendo? Aqui uma pergunta do Fabrício Souza. As mãos primordiais no processo criativo não ficaram esquecidas pelo botão de selfie, que de certa maneira, de certa forma, também não proporcionaria uma minimização do processo criativo, no caso do autorretrato? Sim,
né? Seria muito melhor produzir com as mãos. Mas, pensa bem, se eu não estou conseguindo produzir com as mãos, mas eu estou conseguindo te ver aqui, te fotografando, eu ainda estou fazendo uma ligação com você, ou comigo, fazendo um selfie, né? Essa psique ainda está ligada neste ser humano. Eu posso depois pegar esta fotografia, que tem vários processos que podemos, colocar no papel, fazer como é que chama? Um xerox, né? E pintar em cima. Você já pensou em pegar uma foto sua e agora você dá o seu colorido no seu rosto, colocar lá do jeito que você quer, né? E nós estamos fazendo isso com um botão de selfie. Põe óculos, põe orelhinha, põe coisinha, mas tenta fazer isso fazendo um xerox e colorindo. Porque tem gente que fala assim, eu não sei desenhar um rosto, os olhos, tal. Tira a foto. E ao tirar a foto, você vai dar cor ao seu corpo, ao seu rosto, né? Eu tenho um trabalho que eu ponho assim, a pessoa deitada no papel pardo, aquele comprido, e aí desenho o corpo, aí nós vamos pintar dentro deste corpo. Como seria esse corpo? Né? Então, colorir é sair do padrão de só o dedo clicando para um outro padrão criativo, transformar uma coisa em outra. Uhum. E aqui a última pergunta, que é da Mariana Carvalho, ela diz assim: qual seria a diferença da arte-terapia para a terapia, se na terapia também podemos apresentar a nossa arte? Olha, é uma guerra essa pergunta, viu? Mas na arte-terapia, nós estamos seguindo um processo, tá? Seguindo passo a passo desse processo criativo. Então, acompanhar esse processo. Então, se de repente na sua terapia você já segue esse processo, né, o passo a passo, o que é observado, como ele coloca a folha, como ele escolhe o material, como ele traz a emoção no rosto, na fala, nos gestos, no corpo. Então, a arte-terapia ela está envolvida em olhar para o sujeito criativo tentando, eu digo tentando, tá? Observá-lo em sua totalidade. Por que tentando? Porque tem essa parte oculta que nós não conseguimos entrar. Mas um bom observador vai sentir a emoção que aquela pessoa está fazendo, o desenho. E a outra é saber que eu, enquanto terapeuta, também faço parte desse processo criativo, quando nós estamos fazendo isso no set terapêutico. Eu, terapeuta, faço parte daquilo. Eu estou envolvido com aquele processo criativo. O que ele está fazendo? Então, se a Laís estivesse pintando, como eu estaria envolvida com ela e ela comigo? Nós temos uma relação afetiva ali em desenvolvimento. Não esquecer essa relação afetiva. Não é só a Laís produzindo. Não. Nós temos no set terapêutico a Laís produzindo, o terapeuta também produzindo mentalmente, acompanhando a Laís e sentindo. A Laís está sentindo, o terapeuta está sentindo. E a produção final. Então, existe todo um envolvimento em torno disso. Alguns terapeutas que usam a psicologia analítica já trabalham também com essa expressão artística, porque começamos usando Jung nas expressões artísticas, e muitas técnicas da expressão artística fazem parte da arte-terapia, tá? E está ocorrendo uma fusão disso tudo, porque o Jung, ele tem uma capacidade enorme de fazer uma coisa maravilhosa, que é unir todo mundo, entendeu? Ele une o conhecimento, ele une as pessoas e nos une, né, em termos de conhecimento, e vamos buscando o nosso autoconhecimento, sabendo que, na hora que o sujeito está produzindo, eu sou parte desta produção, mas o sujeito não sabe. Mas eu tenho que ter consciência disso e saber diferenciar uma coisa da outra. Né? Sim.
É verdade. Bom, eu quero agradecer em nome da equipe organizadora do evento a sua presença aqui, Sônia, a presença de todos vocês que acompanharam, que comentaram, que compartilharam essa live. E a palavra é gratidão por essa noite iluminada. Sônia, muito obrigada. Ai, eu que agradeço, né, pelo convite de estar com você e de estar com todos vocês. Eu gostaria de ter visto a carinha de todos, mas não é possível. Então, eu deixo aqui a minha gratidão de estar participando desse evento e futuramente vocês terão, né, os artigos escritos completos, com mais detalhes sobre tudo isso, né, na nossa revista brasileira, né, de psicologia junguiana. E agradecer ao Newton, que deve estar escondidinho em algum canto, pelo convite carinhoso que foi feito, né? E que vocês se envolvam cada vez mais com Jung e se entreguem à psique criativa que há em cada um de nós, do jeito que você quiser. Ela está aí. Cante, dance, pule, pinte, né? Vão fazer suas esculturas, vão modelar suas argilas. Tudo isso com uma coisa muito importante. Tudo que você fizer, faça com amor. Né? Se entregue. Né? Se entregue. Se entregue a tudo. E se ficar feio, ame o feio. Se ficar bonito, ame o bonito. Porque o amor tem que ser incondicional. Né? Então, gratidão, 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 gratidão. E beijos coloridos para todos vocês. Beijos, obrigada pela presença, pessoal. Tchau.